Então, irmãos, nosso estudo hoje é sobre os profetas da Bíblia, né? Os profetas da Bíblia, né? Para a gente poder se orientar nessa caminhada, amém? Deus tem falado comigo, com você, quer dizer, com você na verdade, que Ele quer te usar, que Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, e por isso, tá gravando. Por isso, nós precisamos entender, né, o que Deus deseja de nós, amém? Então, o que era um profeta? Profeta era alguém que falava em nome de alguém, né? É a tradução, ou seja, profeta não é uma palavra que sempre teve a ver com religião, amém? Profeta era alguém, o porta-voz. E essa palavra foi usada então para o homem de Deus que era um profeta, um mensageiro, um porta-voz, né? E é interessante que o profeta ele não usava o eu, pois ele era enviado por uma autoridade, amém? Então o profeta ele não falava eu quero falar, eu tenho essa opinião, não havia eu, porque era o que aquele que enviou ele, que ele ia estar transmitindo a mensagem, amém? Então já é uma característica do profeta. 1 Reis 11, 29, estamos no estudo. Então vamos abrir nossa Bíblia, 1 Reis 11, 29, está escrito assim, olha só que benção, está escrito assim: sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. Amém? Então, o profeta Aías, aqui nesse exemplo, ele foi enviado para profetizar para o rei qual? Jeroboão. Amém? E ele profetizou para o rei Jeroboão a palavra do Senhor. Então você vê que o profeta, ele não é um pregador, no sentido assim, ele não é um pregador que vai e vamos ver no que vai dar. Não, ele sabe para onde ele está indo. Amém? Uma coisa é quando você está evangelizando. A gente vai tentar achar alguém e ver o que Deus vai fazer. Mesmo que a gente tenha uma direção, a gente não está sendo enviada para uma pessoa. Mas o profeta, ele foi enviado para uma pessoa aqui, que foi o profeta Aías, e profetizou especialmente para o rei Jeroboão. Amém? Então, irmãos, o profeta, ele não faz a vontade dele. Amém? Ele não fala porque ele quer, porque ele deseja, mas ele fala porque Deus falou. A gente já vai ver como Deus fala, visão, tal. Mas de alguma maneira Deus falou com esse profeta e falou, vai até o rei Jeroboão. Amém? Segunda coisa é que o profeta também era alguém que estudava nas escolas de profetas que houve a partir da época de Samuel. Amém? Então é uma coisa interessante que lá na época de Samuel, quem conhece Samuel? Amém? O profeta que a gente conhece ele por quê? Porque Deus falou 3 vezes com ele e ele não conhecia a voz de Deus. Aí ele descobriu que era Deus. E até hoje é para nós um exemplo, quando a gente está começando na caminhada e Deus está falando, a gente não está entendendo nada. Deus está dando um sonho, a gente não está entendendo nada. Mas aí, como Samuel, o ouvido dele já estava aberto, mas ele não entendia ainda, né? E esse Samuel, olha que interessante, ele abriu uma escola de profetas, 1 Samuel 19, 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, olha só, que presidia sobre eles.
E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Ou seja, aqui havia um grupo de profetas. Amém? Havia um grupo de profetas e tem outra parte da Bíblia que diz que era como a escola. Amém? Era como a escola de profetas. Amém? Segunda coisa, profeta era alguém que sofria um chamado de Deus, sem que ele esperasse. Amém? Então, às vezes você estava... Seu pai era um profeta e você ia para a escola de... Amém. Você ia para a escola de... Fala aí comigo, por favor. Profeta. Amém, por favor. Você ia para a escola de profeta, né? Às vezes você tinha um desejo. Eu sinto que eu sou chamado para ser um profeta. Então você ia para essa escola, né? E tem muita pessoa que despreza e fala: Deus não escolheu nenhum profeta que era das escolas de profeta. Mas isso é uma mentira, amém? Mas Deus não tinha só uma maneira de escolher alguém. Quer ver? Jeremias 1,5, você conhece. Jeremias não estava na escola de profeta. Jeremias era filho de sacerdote. E Deus aparece para eles, Jeremias 1,5, e diz: Jeremias, eu te escolhi, e você será um profeta. Mas aí Jeremias diz: mas eu sou criança, eu sou pequeno, eu não sei falar. Deus diz para ele, nas minhas palavras, né? Não seja um humilde falso, porque eu estou te chamando agora, e o que eu colocar na sua boca você vai falar. E para onde eu te enviar, tu irás. Olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amém? Então, antes desse homem aqui poder ir para uma escola de profetas. Amém? Antes dele ir para alguma escola, né? Antes dele ir para algum lugar onde ele pudesse aprender. O pai dele não era profeta, o pai dele, se eu não me engano, era o quê? Sacerdote. Mas Deus falou: eu te escolhi. Ou seja, você, antes de você poder marcar se é numa escola ou não, se você ia participar da escola de profetas ou não, eu te escolhi. Amém? Então, é o profeta que ele sofreu o chamado. Amém? Porque o chamado não é uma coisa leve. Sempre bonita né? Mas sempre leve, tudo leve. Deus me chamou, que maravilha. Deus me chamou, que fácil. Deus me chamou. Não, ele sofreu. Você vê que quando ele ouviu Deus falar: eu quero que você seja um profeta, ele sofreu e disse: mas eu sou uma criança. Como que eu vou fazer alguma coisa? Aí Deus falou: não, eu vou estar contigo. E tem um outro exemplo que muitos pregadores usam, e com razão, que está em Amós 7. Amém? Se acostume, porque um dia Deus disse para mim, para eu sempre dar a palavra, não dar pregar, mas dar os versículos para vocês. 7,14. Respondeu Amós e disse a Amazias. Olha só, olha aqui. Aqui temos a escola de profeta. Ele está falando que ele não era da escola. Olha o que ele está dizendo. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boieiro e cultivador de sicômoros. Aí, ó. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então era um chamado diferente, amém? Nem todo profeta era chamado assim, né? Você vê que Moisés, ele estava na dele, estava na paz, né? Mas ele queria ser o libertador de Israel. De repente ele viu uma sarça ardendo. Quem se lembra? Êxodo 3, amém? E Jeremias, ele estava na dele, estava na paz, estava talvez fazendo planos para ser como o pai dele, que era uma linhagem, sacerdote. Hoje em dia não é assim, não é porque eu sou pastor que o Elias é pastor, amém? Não é porque você faz algo para Deus que vai ser
Não é assim as coisas, amém? É como Deus quer. Eu não posso controlar a vida do meu filho nesse sentido, amém? Pode ser que Deus quer que ele seja um evangelista, pode ser que ele... Então não é, hoje não é mais assim. Mas naquela época, filho de sacerdote era sacerdote. E filho de profeta entrava na escola de profeta e era treinado para começar a ouvir, a discernir e entender como era a vida de um profeta, né? Então, irmãos, vamos pensar aqui rapidinho. Se havia escola de profeta, será que hoje a gente não deve se preparar? Né? Reage aí, por favor. É ou não é? Não deve se preparar? A gente não deve se preparar? Amém? E esses homens, será que Samuel não era espiritual? Claro que era espiritual. Amém? Mas você vê que, ao contrário do que muitos dizem, que na escola eles eram frios, não. A Bíblia diz que mostra, né? A Bíblia mostra que era tão poderosa aquela escola de profeta, que quem chegava naquela escola começava a profetizar. Amém? Você vê que quando Saul ele queria matar Davi, ele enviou mensageiros para matar Davi, para pegar Davi e tal. Mas aí quando os mensageiros de Saul chegaram nessa congregação que outras traduções dizem escola de profetas, o que diz aqui? Que eles começaram a profetizar, e eram homens maus. Eram homens que queriam matar Davi, mas eles começaram a profetizar. Por quê? Porque havia uma unção ali naquele lugar. Amém? Quando 1 Samuel, quando Deus escolheu o rei Saul, quem conhece o rei Saul? Foi o primeiro rei de Israel, né? Dizem que teve um outro que veio antes, rapidinho. Se você ler a Bíblia, vai ter um que ele tentou ser rei, mas oficialmente o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul era um homem alto, né? Era um homem, não que nem eu, que nem você, era bem alto, né? As pessoas davam tudo aqui no ombro dele, ele era maior que muitos, né? Da estatura. E Deus deu ao povo um rei pela aparência, não pelo caráter, porque o povo queria a aparência. Então Deus falou, então eu vou dar para vocês alguém só que vai ser só a aparência, amém? E sabe como que Saul foi ungido? Não foi com óleo. Samuel falou, ó, vou anotar aqui na minha agenda, você vai subir o monte. Quando você subir o monte, você vai ver um rancho de profetas, ou seja, um grupo de profetas. Quando você chegar nesse grupo de profetas, só entra no meio, que na hora o teu coração vai ser mudado. Olha que coisa bonita que havia naquela época. Amém? No meio daqueles profetas, né? Então, irmãos, que isso possa acontecer na minha e na sua vida. Amém? Onde você passar, que só de você estar ali, porque quantas vezes a gente tenta explicar. A gente tenta explicar para o parente, a gente tenta explicar na rua, grandes explicações. Mas a unção que estava com esses profetas, só de entrar, as pessoas já viam, aqui é diferente, né? E a Bíblia diz que o coração de Saul foi transformado. Amém? Então, profeta era alguém que sofria um chamado. Primeiro, profeta era também alguém que ia para a escola de profeta. E, terceiro, profeta era alguém que era porta-voz. Amém? Então, se nós desejamos, né, ser um homem, uma mulher de Deus mais aperfeiçoado, né, nós devemos entender que nós não estamos falando em nosso nome. Amém? Eu não estou falando no meu nome, você não está falando no seu nome, e uma coisa que o profeta ele aprende a não falar muito é eu, na minha opinião. Ele não tem opinião, é a palavra. Amém? Porque você vê, as pessoas dizem, ou muitos dizem, na minha opinião, mas não é minha opinião, é a Bíblia. Amém? Então o profeta que ele está perto de Deus, ele vai parar de falar
Claro que ele vai dizer eu, meu nome é Diego, ou meu nome é não sei o quê, mas o eu não está muito na boca do profeta. Eu. Porque ele morreu, não ele, mas ele não fala mais no nome dele. Ele não é um pregador. Se eu quiser, eu posso pregar. Amém? Eu estou ensinando aqui agora. Mas uma coisa é ser um profeta. Amém? Pregar a gente pode na hora que a gente quiser. Deus não precisa inspirar. Eu tô falando, na igreja sim, aqui sim. Mas se você quiser sentar com a família e falar, deixa eu te falar sobre Davi, a história de Davi. Tá entendendo? É uma coisa diferente. Agora você dizer, como a gente vai ver aqui, assim diz o Senhor. Amém? É uma coisa diferente. Amém? Teve duas situações que eu não gosto, nem precisa, né? Mas precisa, não precisa. Que eu falei para duas pessoas, né? Mas você falou que a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia não diz isso, né? Quantas vezes a gente diz... Porque a gente vai ouvindo, um crente diz que a Bíblia diz, um outro crente diz, por exemplo, o que é uma coisa... Não cai, isso aí você já conhece do Facebook, mas não foi isso que eu ouvi, mas não vou falar o que eu ouvi. Que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus deixa. Né? Isso aí não está escrito na Bíblia, amém? Então, a gente tem que tomar cuidado. Talvez aqui em família, né? Mas mesmo assim em família a gente tem que falar direito, né? Mas imagina, às vezes a gente vai pregar em um lugar, amém? Vai falar de Deus. Tá, tem pastores, tem pastoras, homens e mulheres de Deus. Aí alguém fala, ué, mas aquele homem, aquela mulher tá falando que Deus, que a Bíblia diz algo que não diz. E qual vai ser a nossa reação? A gente vai dizer, olha aí, ó, ninguém é espiritual aqui, estão exagerando já. Mas às vezes as pessoas falam algo que eles têm razão. Amém? Se alguém me criticar porque eu falei que a Bíblia diz algo que a Bíblia não diz, ele tem razão ou não para me criticar? Tem razão. Pessoas também usam dizendo que a Bíblia diz que o diabo, o Satanás, veio para roubar, matar e destruir. É o ladrão, né? Mas é claro que o inimigo, ele faz isso também. Como que a gente vai falar? Como que a gente vai falar? Irmãos, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E sabemos que o inimigo também vem nessa mesma linha, querendo roubar. Jesus quis dizer, né? Não, mas ali diz, né, sobre que é o ladrão, não era um ser espiritual, né? Então, quando a gente não sabe se a Bíblia diz algo, a gente pode dizer o quê? Pela Bíblia nós podemos entender que, um exemplo, ok? Pela Bíblia a gente percebe, amém? Porque tem coisas que não está escrito daquele jeito, mas é algo que é inspirado da Bíblia, amém? Por exemplo, que nem eu falei esse dia com uma pessoa que disse assim, a Bíblia diz oração e ação. A Bíblia não diz oração e ação, não tem nenhum versículo que diz isso, mas a Bíblia ensina assim que devemos orar e agir. Quem está entendendo? Mas não tem um versículo que está escrito oração e ação. O que mais? Pode ser, não sei se eu estou enganado, mas o cair é de Deus, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não está escrito dessa maneira, ok? Não está escrito desse jeito, né? Então, mas a gente pode falar, amém? Não é que, porque eu nunca vi um pregador toda hora citando versículo, toda hora no meio de toda a pregação, amém? Tem coisas que você vai lendo, então quer dizer que tal e tal coisa, amém? Mas quando você diz a Bíblia diz... Pode falar. Não, pode ser até que tem outros versículos assim. Que você vai, né? Que encaixam nisso, por exemplo, quando eu fui fazer aquele negócio de alcançar metas, eu também não sabia que esse verso falava da folha, que também não era da Bíblia. Eu fui procurar para saber onde é que estava na Bíblia, porque eu queria falar dos detalhes também, que é importante. E eu não achei isso na Bíblia, então eu fiquei sabendo que não tinha na Bíblia, mas tem um versículo que fala, por exemplo, dos cabelos, que até os cabelos são contados na pessoa. Então isso é muito mais detalhista do que até as folhas, até por exemplo. Folha, né? Então é só talvez procurar outro versículo que também venha trazer, fazer a pessoa entender que realmente vale. Vale. Então, olha o que a gente aprendeu aqui, né? Então, você vê que tem coisa que vale, não está escrito daquele jeito, amém? Mas vale, amém? Mas o problema que eu estou falando aqui é que quando você diz a Bíblia diz,
Okay? Also wir müssen aufpassen, wenn wir sagen, die Bibel sagt, und dann einer sucht und findet nicht. Né? Pronto. Agora vem, assim diz o Senhor. Olha só que interessante, irmãos. O assim diz o Senhor era uma distinção, ou seja, uma maneira de dizer que começou a ser usada a partir do momento que o povo começou a se misturar com outros deuses. Amém? Então, nem todo profeta dizia assim diz o Senhor, mas era um profeta de Deus. Só que quando o povo começou a se misturar com Baal, com Acera, a primeira Reis você vai ler que existia Baal, existia Acera, não sei o quê. O que a gente percebe? Que os profetas começaram a dizer assim diz o Senhor. Amém? Por quê? Para ser uma forma de distinção. Ok? Ou seja, aqui não é Baal falando. Aqui não sou eu falando. Aqui é o Senhor Jeová falando. Olha só, então o falso profeta que falasse em nome do Senhor estaria usando o nome de Deus em vão. E isso seria algo grave em Israel. Amém? No meio dos 10 mandamentos, Êxodo 20, você vai perceber que Deus falou, não use o meu nome em vão. Amém? Então quando fala assim, o nome de Deus, já está falando o nome de Deus? Ó meu Deus, depende do que, né? Tem coisa que às vezes você está falando, ó meu Deus. Não, por exemplo, um exemplo. Ó meu Deus, que sol bonito. Bom, tá bonito, sol, você está falando com Deus, né? Mas, né, tem situação... Ai, meu Deus. Um exemplo que tem muito de um vídeo na internet que o rapaz estava evangelizando na rua, então ele fala também, tipo, num jogo de futebol. Faltando um segundo para acabar, o cara dá um pênalti, perde o pênalti, ai meu Deus do céu, perdeu o pênalti. Aí já é usando em vão. Aí tá... não, mas a gente vai aprendendo, né? E Deus vai ajudando a gente, né? Então você vê, tem palavras que a gente usa muito em vão. Por exemplo, o sangue de Jesus. Um prato quebrou, uma coisa, misericórdia. Não, são palavras preciosas, amém? Né? Oh meu Deus, né? Talvez eu, às vezes estou preocupado e falo, oh meu Deus, né? Né? Mas eu preciso desse discernimento, né? De saber, não, toda hora, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, né? E às vezes a gente nem tá querendo falar com ele, ó, misericórdia, né? Misericórdia, misericórdia, né? E a hora que a gente precisa, onde vai estar o poder disso? O sangue de Jesus, né? Eu lembro de uma irmã que ela, né? Então você vê como a gente é espiritual, mas a gente também, sem querer, a gente está brincando com as coisas de Deus, né? Ela colocava um azeite na comida dela e dizia que é o sangue de Jesus, né? Que eu conheci, não estou falando que eu ouvi no Facebook. Pode falar. Esse de falar o nome de Deus em vão, serve só para oh meu Deus ou também só oh meu Jesus? Porque... Não, tudo, né? Ó meu Jesus, ó meu Deus, né? Entendeu? Você vê, eu não quero entrar em detalhe, mas às vezes você vê uma pessoa que, né, é homossexual, né, e falando, ó, Deus está sempre comigo, e esse dia lindo que Ele me deu com o meu parceiro, Deus nos concedeu um dia maravilhoso, né? E Deus não está nisso, num relacionamento homossexual. Tá entendendo? Então você está falando em vão. Mas agora o que a gente quer falar, quer dizer, além disso, é essa questão, né? De um profeta falar, assim diz o Senhor. E não foi Deus que falou. Entendeu? Mas Deus te disse que... Não, às vezes não foi Deus. Tá entendendo? Eu tô falando. Quem tá entendendo? Amém. Né? A gente tem que tomar cuidado. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 27, você já conhece. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha só. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque, olha só. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, se você falar o nome de Deus em vão,
você nunca vai ser inocente. Amém? A gente nunca vai ser inocente. Então, Amém? É culpado. Hã? É culpado por saber que não pode chamar o nome dele em vão, né? É culpado. Né? Então você falar o nome do Senhor em vão, ele vai te ter o quê? Culpado. Né? Agora, vamos aqui que a gente está para aprender aqui, né? Agora, o que eu posso falar, por exemplo, se você está em casa, né? Você está com um filho, está com a família, né? É uma coisa que eu já ouvi de homens sérios, não estou falando de balela, né? Por exemplo, você está sentindo algo que você precisa falar para alguém, ok? Você não sabe ainda, é Deus ou eu estou falando, mas você pode começar como? Ó, eu sinto de te dizer algo aqui, viu? Analisa o que eu vou falar, mas aí eu digo que tem que analisar, ok? É o primeiro passo para a gente falar aquilo que a gente pensa, sente. Às vezes você está com um sentimento, poxa, eu estou sentindo que eu tenho que falar algo para alguém. Aí vai começando o discernimento, né? Pode ser que às vezes você está sentindo porque você viu algo na televisão, porque você viu algo na noticiário, ou porque você ouviu algo sobre a pessoa, aí você está sentindo. Mas pode ser que às vezes você está sentindo porque você tem que falar, tá entendendo? Então, para não dizer o nome do Senhor em vão, a gente vai falar o quê? Ó, eu sinto no meu coração de te dizer tal e tal coisa. Entendeu? Vai devagar, não tem nenhum problema de ir devagar, amém? Quem está entendendo? Amém. Não tem nenhum problema da gente começar pouco a pouco, amém? Não tem nenhum problema da gente começar aprendendo. Mesmo que um dia talvez você tá aí, ó, eu tô aí. Talvez alguém faz um erro. Amém? A gente vai, erra. Deus abençoe. A gente vai, erra. E aí se a gente errar? Amém? E se a gente errar, irmãos? Quem está entendendo? Então se a gente errar, o que vai acontecer? Não vai ser um peso. Agora imagina você falar para alguém, ó, Deus está dizendo. Então você tem que conhecer a voz de Deus. Ok? Ó, imagina, você está evangelizando uma pessoa, está falando assim com a pessoa, aí você fala, ó, Deus te diz que você vai para o inferno. Como assim Deus está dizendo? Né? Outra coisa que eu vi um dia, alguém falou assim, o homem irá te trair. Ele irá te trair. Como assim? Você pode dizer o quê? Judas traiu Jesus e por isso fique atento, porque pode ser que o homem te traia, mas não todos. Mas você já chegar de cara, dizer assim, o homem irá te trair. Eu não acho correto. E eu tive que corrigir. Entendeu? Porque uma coisa você fala, ó, Judas traiu Jesus e pode ser, mas imagina você dizer assim, o homem irá te trair. Talvez a pessoa mesmo tenha um, como se diz, marido, você tem amigos e você já ouviu, ó, o homem irá te trair. O que isso vai causar? Vai causar algo para a glória de Deus? Na verdade não. Por quê? Vou te explicar por quê. Você vai começar, ó, aí viu aquele pensamento meio estranho que estava na minha mente de falta de perdão. Um exemplo, né? Viu? O homem está me traindo. Aí a amargura começa a ser alimentada em nós. Tá entendendo? Quem tá entendendo? Né? Às vezes Deus queria que você fizesse a pazes com alguém. Não que você seja melhor amigo, mas aí alguém vai e diz assim, o homem irá te trair. Você sabe que... Não, a nossa língua foi feita para ser usada certo. Né? Então, você está afirmando que nos próximos dias o homem irá te trair. Agora, ninguém falou, Deus me disse o homem irá te trair. Mas para você dizer o homem irá te trair já está muito forte. Tá entendendo? Eu sei se o homem irá trair todo mundo aqui. Tá entendendo, irmãos? Né? E o homem é uma generalização muito grande. Tá entendendo? Você pode dizer, pode ser que alguém vai te trair. Tá entendendo? Agora você dizer o homem, ou seja, eu sou um homem, você, homem que as pessoas dizem é o ser humano, né? Então todo ser humano vai te trair. Então você vai ficar só com quem? Com Deus. Né? Só que aí a gente não tem
o discernimento, porque aí o outro dia a gente diz, tenha tempo com seus amigos. Mas como que eu vou ter tempo com os meus amigos se você já disse que o homem irá me trair? Ô, irmãos. Ô, irmãos. Não é... Às vezes a gente pensa que o que deixa o coração de um homem, uma mulher... Ó, você aí, ó, um pastor, uma mulher de Deus, triste é que alguém roubou. Ô, pastor, eu roubei, que isso vai entristecer. Não é isso. O que mais entristece o coração de um pastor são essas coisas, quando você vê que as pessoas estão falando coisa sem sentido. Isso entristece. Não é que... Não, é essas coisas pequenas. Quando a gente usa palavras que são muito fortes. E eu sempre digo para nós aqui, né? A gente tem que garantir as nossas palavras, né? E se você diz... Né, tô ainda porque a gente está falando sobre profeta, né? Então, se você diz que o homem irá me trair, eu tenho o direito de perguntar, quem te disse isso? Ué, só que eu sei que se eu perguntar quem te disse isso, você vai ficar triste comigo. Sim. Porque eu não estou crendo. Tá entendendo, irmãos? Essa é a situação dos crentes hoje. Você não pode corrigir, você não pode falar, você não pode falar... por exemplo, se eu falo que eu tive aqui estudo de profeta, ok? Eu falo, ó, Deus me mostrou. Olha só, mostrou, não é falou. Então, mostrou envolve o quê? Uma visão, um sonho, algo, né? Uma revelação. Então, como que eu vou falar? Deus me mostrou. Aí a pessoa às vezes pode perguntar, ô irmã, ô irmão, você falou que Deus te mostrou algo, como que foi? Porque eu quero também analisar minha vida. Aí a pessoa, não. Ué, como assim? Mas Deus não te mostrou algo? Me deu o direito de saber o que Deus te mostrou, para eu também, tá entendendo? Me corrigir. Hoje mesmo, eu tinha falado com uma pessoa e eu tinha passado um sonho que eu tive, né? Não foi um sonho leve, foi um sonho sério, né? Mas, naquele momento, foi difícil para a pessoa ouvir. Mas eu falei, ó, é tudo na paz, não é? É simplesmente Deus mostrando algo que Ele quer revelar, né? Que Ele quer revelar. Aí o que acontece? A própria pessoa falou comigo hoje, com sinal de humildade, falou, pastor, você tinha dito que tinha tido um sonho e tal. Como foi esse sonho? Eu não tenho o direito de falar, não lembro. Não, ou você recebe, ou você não recebe. Aí eu falei o detalhe do sonho, era um detalhe assim, né, meio detalhe inconveniente, mas a pessoa queria saber. E a pessoa falou, realmente, agora eu entendo que é assim. Tá entendendo, irmãos? Então, o profeta, e é isso que a gente vai falar agora, ó. O profeta, vamos pular um, depois a gente já vem para esse. Ele não estava 24 horas em transe. Eu lembro do mês passado que o senhor... Pode falar. Eu lembro do mês passado que o senhor estava ensinando a gente, quando a gente tivesse uma revelação, sim, que a gente pedisse a Deus, Senhor, revela com claridade. Sim. Claro, né? E eu tive essa oportunidade, eu estava orando com a irmã Gracilda, e o Senhor me deu uma visão de uma mulher. E na hora o Espírito Santo me fez lembrar dessa sua palavra. Eu disse, Senhor, não mostra a sua mulher, me mostra o nome. E ali Deus mostrou o nome, né? E eu falei para a irmã, então, né, foi algo claro, direto, não foi assim... Vamos dizer, a mulher vai te trair. Deu o nome da mulher. Deu o nome. Amém. Então, você vê que Deus ele pode falar em vários níveis, né? Ele pode descrever o cabelo de alguém, né? Porque às vezes a gente vê na internet alguém falando, ó, seu nome é isso, você mora em tal rua. Deus pode fazer isso. Tá entendendo, irmãos? Né? Existe engano? Sim, mas agora a gente está falando do poder de Deus que ele pode fazer. Amém? E isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar, que é, o profeta não está 24 horas em êxtase, né? Êxtase é o quê? É quando você está aqui, você não sabe de nada que está acontecendo aqui. Eu estou num êxtase, né? Você pode tocar em mim, eu não sei o que está acontecendo. Pode acontecer isso? Tem homem que diz que não. Eu creio que sim. Entendeu? Pode acontecer isso só uma vez na vida? Não. Tem profetas que
Deus trabalha com eles assim. Eles ficam num êxtase naquele momento e volta, né? Pronto. Nada de novo no mundo de Deus. Agora, o problema é que o profeta, ele tem que entender que ele não está 24 horas falando o que Deus quer. Quer ver o exemplo aqui? A Bíblia diz que o profeta Natan, Davi estava falando com o profeta Natan e disse, ó, eu estou com vontade de construir um templo para o Senhor. Estou com a grande vontade, eu não quero que Deus fique em uma tenda, eu quero construir um templo. O que Natan falou? Oh, Davi, faça tudo o que tiver no teu coração. Faça. Aí quando Natan foi para casa, o Senhor apareceu para ele e disse, diga para Davi que ele não vai construir templo para mim. Mas o filho dele, que foi Salomão, né? Ele vai construir um templo para mim. Então você vê, só por causa disso Natan virou um falso profeta? Não, ele não disse assim diz o Senhor. Olha aí, como ele era maduro, amém? Ele não disse, Deus está me dizendo agora que é para você construir esse templo agora. Aí ele já estaria tomando o nome do Senhor em vão. Mas ele falou, ó, constrói, você é Davi. Como que Deus vai falar para você não fazer algo que não seja agradável a ele, né? Você não está pedindo uma coisa estranha, você está pedindo para construir um templo, claro. Mas aí Deus aparece para ele e fala, não, você não vai construir templo nenhum para mim. E disse Natan ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Ou seja, na verdade ele até disse, Deus é contigo. Por um lado, Deus é com ele, mas não para isso. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, vai e dize a meu servo a Davi, assim diz o Senhor. Ou seja, agora não era mais Natan, né? Agora, ó, assim diz o Senhor. Por quê? Poxa, ontem Natan falou que eu podia. Talvez eu encontrei alguém na rua que me disse que eu podia. Então, o que está acontecendo agora? Não, peraí. Aí foi o que a gente já falamos um pouquinho sobre isso, que é esse assim diz o Senhor. Ou seja, não é Baal, não é Acera, não é Moloque, não é outro Deus, é assim diz o Senhor Jeová. O quê? Você me edificaria uma casa para eu morar? Em casa nenhuma eu morei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Amém. Então, olha que interessante, irmãos. Natan era um profeta de Deus respeitado. Amém? Era um homem de Deus sério. Ele não estava brincando com a palavra do Senhor. Mas ele fez isso que a Bíblia é bem clara, né? Mostra que ele errou. Ok? Ele falou algo que não era Deus falando. Então, tem pessoas que às vezes dizem, é difícil de crer na Bíblia. A Bíblia tem coisas que ela não diz. Não. A Bíblia até mostra os erros de um homem de Deus. Porque Deus não precisa esconder nada. Você vê que não foi um livro que alguém escreveu de uma maneira para ele parecer perfeito. Amém? O próprio livro de Jeremias mostra suas lutas, seus combates, seus momentos difíceis. Então, nenhum livro da Bíblia é mostrando um super-homem. Amém? Se for para mostrar algo super, que seja só Deus. Mas quando fala do homem, nenhum momento a Bíblia esconde as falhas. Fala que Salomão teve muitas mulheres. Fala que Davi adulterou. Fala que esse profeta Natan falou, o Senhor é contigo. Mas não estava. Quem mais?
Saul, né? Então você vê várias coisas, né? Fala que Paulo brigou com Barnabé e quando a Bíblia diz assim que Paulo brigou com Barnabé, a Bíblia diz assim, e não foi uma pequena briga. Sabe o que porque às vezes tem palavra na Bíblia que a gente tá traduzida de um jeito, né? Mas é um pouco mais profundo, né? E ali, pelo jeito que está sendo falado na língua do Novo Testamento, é que Paulo e Barnabé lutaram. Lutaram. Foi por isso que a Bíblia diz, não foi uma briga pequena. Uma não pequena briga. Então você vê, Paulo continuou fazendo missões. Barnabé pegou Marcos e foi fazer uma grande missão. Paulo falou, Silas, vem comigo. E eles foram os dois fazer uma grande missão para Deus. Mas você vê, houve uma briga feia entre eles. Você já sabe o motivo da briga, porque Paulo não queria levar Marcos consigo. Porque, poxa, alguém que te deixou, cada um tem uma maneira de pensar, né? Uns diriam, não, mas leva de novo. Mas Paulo pensou, poxa, a pessoa me deixou no meio do caminho, deixa a pessoa primeiro saber o que quer, depois a gente leva ela. Pronto. Aí vem o lado negro da história. 1 Reis 18, 19. Havia infelizmente profetas comprados para profetizar o que reis e autoridades queriam. Esse era um costume pagão, amém? Então você dizia, cadê os meus profetas? Cadê os meus que vão profetizar o que eu quero ouvir? Olha só, muito conhecidos são os profetas de Jezabel. E nós estamos em um tempo, nos últimos tempos, que isso vai se tornar realidade mais uma vez. Mas os Elias vão se levantar. Então, agora, olha o que Elias disse. Agora, pois, envia e ajunta-me todo Israel no Monte Carmelo. Aí vem. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem da mesa de Jezabel. Amém? Irmãos, a gente fala o que a gente nem sabe. A gente vê alguém de um jeito, a gente fala, olha, Jezabel. Jezabel, ela só briga com o profeta. Não é qualquer coisa que acontece que tem a ver com lado sensual, a pessoa caiu, a pessoa tropeçou na fé e fez algo que não devia. Jezabel, irmãos, você vê que Jezabel, ela era uma autoridade. Ela não brincava com qualquer crente. Ela brincou com o profeta Elias. Amém? E era só, né? Não era qualquer coisinha. Jezabel hoje está em todo lugar, na mente do povo, mas não está, né? E então você vê aqui, 400 profetas de Acera que comem da mesa de Jezabel. Ou seja, profetas comprados, ou seja, 950 profetas. Então, um homem, Elias, e 950 profetas contra ele. E hoje, alguém diz uma palavrinha que não nos agrada, a gente já está bambiando. Né? 900. Como que aquele homem, aí já estamos continuando no tema, profetas, né? Um homem firme. Um homem que ele não tinha que ouvir toda hora assim, Elias, é difícil, né? Eu sei que é difícil, Elias. Mas porque às vezes tem pessoa que força que é difícil na sua vida. Você não diz que está difícil, mas a pessoa diz que está difícil. E é claro que está difícil, amém? Mas não está difícil do jeito que a pessoa está forçando. Então, irmãos,
há várias maneiras da gente lidar com a vida e várias maneiras da gente estar perto de Deus. Amém? Então, isso não vai consolar ninguém, só vai entristecer você chegar para alguém e falar: eu sei que é difícil. Eu sei que você não diz nada, mas está difícil. E às vezes a pessoa está se esforçando para ficar firme, para não sempre ficar toda hora murmurando, difícil, não. Né? E aqui, 950. Pensa nisso, irmãos. Aqui, ó. Aqui cabe, exagerando, 40 pessoas se tirar tudo aqui, as cadeiras e tal. Se alguém aqui, ó, nos machucar, a gente sai ferido. Se alguém aqui, ó, fazer algo contra nós, Senhor. Não estou falando aqui só igreja, aqui esse número de pessoas. Quantas vezes a gente diz: ó, eu parei de servir o Senhor Jesus por causa que alguém não foi um bom exemplo para mim. Eu parei de ir na igreja. Ó, uma coisa é você parar de ir numa igreja, mas vai em outra. Mas a gente para de ir em todas as igrejas. Tá entendendo? E isso não agrada a Deus. Irmãos, Deus, ele não é movido por dó. Aprenda isso. Deus não é movido de eu dizer assim: ó, me maltrataram, por isso eu não vou mais na casa de Deus. Fizeram isso, falaram uma palavra que não me agradeceu, por isso eu... Não, irmãos. A gente tem tanta moda, em vez da gente honrar o nosso Deus e dizer: eu te amo. Alguém, sim, eu não sou de ferro, não sou de aço, alguém pode ter me machucado, mas eu amo o Senhor e vou continuar. Irmãos, nós, seres humanos, né? Nós damos muitas desculpas, né? Mas a gente tem que vigiar, porque o nosso Senhor que foi na cruz, por mim e por você, quantas pessoas estavam contra Ele, né? Quantos estavam cuspindo, espancando, esbofeteando, zombando dele? Ich habe eine Frage, das Ja. jetzt gerade damit. Komm. Wenn zum Beispiel jemand dir etwas sagt, Ok. aber du eigentlich am Ende so nur durcheinander bist und überhaupt nichts verstanden hast. Ok. O que você tem que fazer se alguém te disser algo e isso ficar, te deixar meio... E agora, o que que... Nein, né? aber so, wo du denkst, wo war jetzt der Sinn? Ah, onde é? Du verstehst es nicht so. Não, porque às vezes pode acontecer, isso a gente vai falar aqui, que Deus falou para Jeremias: Jeremias, é escola, amém? Jeremias, o que que você vê? Porque eu posso ver, mas não saber explicar o que eu estou vendo. Então, Jeremias foi treinado, todo homem, mulher de Deus, foi treinado, amém? Então, e a escola pode ser aqui, pode ser em casa, mas você tem que aceitar, ou as pessoas, né? Tem que aceitar o treinamento de Deus. O treinamento de Deus com Jeremias foi: o que que tu vês? Aí Jeremias falou: eu vejo uma vara de amendoeira, tal. Aí Deus falou: você viu bem. Aí o que que você vê agora, Jeremias? Aí Jeremias falou: vejo uma panela fervendo pro lado do norte, tal. Aí Deus disse de novo: você viu bem. Então pode ser que a gente não vê bem. Mas como a nossa irmã missionária Ana falou, que temos que orar para o Senhor para entender bem. Para entender bem tem que ser com nome? Não. É uma coisa que Deus revelou naquele... Quis falar o nome. Amém? Mas mesmo que não seja, que possa ter clareza no que a gente está falando, para não causar o contrário, em vez de edificar. Porque, irmãos, mesmo quando a palavra é dura, ela vai edificar você. É ou não é? Porque a Bíblia diz que a profecia é para edificar, consolar e exortar, abrir o olho. Amém? Zoe, então, eu não posso falar toda hora que, você que não entendeu. Essa é a nossa desculpa, assim. Você que não entendeu. Eu falo algo para nossa irmã, como que é o nome de você? Hã? Dulce. Eu falo algo para ela, aí ela me pergunta, eu não entendi. Não, eu sei que não entendeu, já eras. Tá entendendo, irmãos? Não, a gente tem que... A gente acabou de ler aqui, ó, o profeta, ele não tá num êxtase, ele sabe o que ele tá fazendo.
E olha, só para você ver que eu não estou brincando, o profeta Natan recebeu de Deus a palavra em casa e foi da casa dele até Davi. Quem está entendendo? Então não foi algo, Senhor, fica aqui. Irmãos, eu não estou brincando com ninguém, porque quando eu oro, eu fico gritando, eu faço sons, eu vou, eu rodo, mas eu estou falando de uma coisa séria, né, que a gente tem que aprender. Então, ele não falou, Senhor, eu estou nesse mistério agora, deixa eu ficar, até eu chegar em Davi, eu tenho que ficar desse jeito, em transe, num êxtase. Ah, Davi agora! Não. Ele ouviu. Ok, Senhor, o que eu tenho que falar para ele? Sim. Ok. Vendo, ouvindo, e falou. Ok? O senhor lembrou de que está esse versículo que eu queria uma explicação, onde ele diz, e o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O espírito do profeta, ou seja, o espírito do profeta, não o espírito de Deus, né? Aí que já começa o combate, né? Não é o Espírito Santo que está embaixo, não, é o meu espírito. Ou seja, a Bíblia diz, se um profeta tiver uma revelação, calma, vai chegar a sua hora. Quem está entendendo? É nesse sentido que diz. Sim, porque eu tive uma experiência, né, de uma pessoa citada por profeta, chegou até na igreja e estava gritando, né? E veio até mim e estava gritando. E eu falei assim para a pessoa, falei baixinho, né? Para não ver assim, não, por favor, você não pode falar baixinho assim para mim. E a pessoa gritou, disse, não, Deus me usa assim, eu falo assim. Né? Eu falei assim, amado profeta, o espírito do profeta é submisso, ok. Mas tem uma coisa que eu preciso. Antigamente eu não entendia, eu dizia, como que o espírito é submisso, né? Agora tem uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Por exemplo, quando alguém erra, mesmo tendo algo de Deus, mas erra, a gente também tem que lembrar que a gente também talvez já errou. Estou falando nesse sentido, amém? Eu lembro que um dia a irmã falou que antigamente a irmã profetizava de uma forma, aí sua irmã Laura falou, faz de um jeitinho mais, tal, calma. Tá entendendo o mistério? Então às vezes pode ser, por quê? Porque às vezes tem pessoa que não sabe ainda, tem aquele jeitão. Tá entendendo? Tem aquele jeitão. Mas não é porque alguém tem um jeitão que eu vou perder algo que Deus... Tá entendendo o mistério? Tá entendendo? Então, tem pessoa que às vezes passou coisa pra minha esposa. E eu fiquei nervoso que eu falei, que pessoa covarde. Mesmo sendo coisa boa. Eu falava, por que não fala comigo? Mesmo sendo coisa boa. Né? Eu não gosto que ninguém mande recado. Eu falei, a pessoa tem que falar comigo. Mas... não... Deus falou, a pessoa não tem coragem ou quer mandar recado. Eu, por exemplo, não gosto de falar, manda bom dia pra pessoa. É um jeito meu, tá entendendo? Mas não é porque eu sou assim que eu tenho que agora, tá entendendo, irmão? São jeitos, ok? Então, mas mesmo assim eu quero dar uma coisa pra vocês aqui. Não perca o que Deus está falando. Às vezes pode ser que alguém fala de um jeito que foi sem sabedoria, ok. Mas às vezes Deus está querendo falar. Eu tô falando agora em geral, sim, rápido. Mas a gente não está, o Senhor falou na palavra dele que a minha ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. O Senhor sabe disso, que quando é Deus que está falando... Ah, se você discernir, então você... Não, todo mundo é capaz. O Senhor, ela, eu... Claro. Conhece a voz não, mas eu tô falando do jeito de expressar a mensagem, entendeu? Agora é o contrário. Você tá ouvindo algo, pode ser até bonito. Oh, meu irmão, vem aqui no canto que eu quero te falar uma coisa. Tudo bonito. Mas aí você... isso aqui tá estranho. Tá entendendo, irmãos? Isso aqui tá... ô Senhor, parece... às vezes pode ser até uma palavra boa. Porque a gente tá acostumado a só não gostar da palavra que é dura. Mas às vezes tem até palavra boa que... que palavra é boa essa? Não precisava dessa palavra boa. Mesmo sendo boa, tá entendendo? Porque, irmãos, nem o diabo pode te abençoar. Quando Deus falou para Labão, né? Deus falou para Labão. Deus falou assim, Labão, você tá querendo perseguir Jacó. Vamos fazer um trato. Você não vai falar nem coisa boa com ele, nem má. Ô Senhor, deixa eu falar pelo menos uma coisa boa. Não. Ele é meu. Nem mal o inimigo, nem... você não pode receber nem palavra boa do inimigo. Quem tá entendendo? Eu me lembro que eu tava com... eu morava em outra
cidade, eu estava na casa de uma irmã, aí estava outra pessoa visitando ela, e a gente começou, nós oramos, aí essa outra pessoa falou assim, e Deus está falando, Ele está se agradando, você está buscando pela madrugada, Ele está vendo isso. Eu falei assim, uma semana, um tempo que eu estava assim buscando a madrugada, e praticamente, vamos dizer assim, Deus me elogiando. Eu falei assim, não, isso não é Deus, não, porque eu não estou buscando pela madrugada. Porque eu não estava, então, assim, tentando querer, né? Não, isso não é Deus, não. Então, na hora então isso a gente tem que discernir. Por quê? Discernimento, né? É o que a gente faz, né? Uma pergunta, no caso assim, como a Sara falou que alguém veio falar uma coisa, eu posso, sem remorso, falar para a pessoa, não, isso que você está falando agora, nesse caso faz tempo que eu não oro na madrugada, né? Isso tem uma coisa errada no que você está falando para mim. Eu posso chegar e falar isso para a pessoa? Isso seria uma coisa, talvez você não precisa falar na frente assim, mas por quê? Porque a pessoa vai cair na real, é bom também ouvir, tá entendendo? Porque a gente sempre fica assim, eu ouvi, mas é bom que é bom. Não, no particular, claro. Sim, particular. sim, Mas claro. falar, porque às vezes a pessoa tá sempre naquele. Eu tenho te visto chorando, eu tenho te visto na madrugada. Então a pessoa já tá num jeito de pensar e aquilo tá se tornando uma profecia, tá entendendo? Já tive pastor que também falando pra mim, poxa, um homem ou mulher passou pra mim e falou, tenho visto sua oração de madrugada, tenho visto tal, né? Mas ele não estava orando de madrugada. Ele estava orando, se eu não me engano, foi naquela época que ele estava orando de manhã, sempre 1 hora, indo para a igreja numa campanha de 1 hora de manhã, né? Então, irmãos, né? É bom às vezes ser quer dizer, às vezes não, é bom ser sincero para ajudar a pessoa, né? Para a pessoa aí falar, Senhor, me perdoa, o que está acontecendo, Senhor? Me limpa, me ajuda. O que está acontecendo? Poxa, Senhor, eu estou levando a sério essas coisas, né? Me ajuda a falar a verdade. Es gibt auch Leute, die sagen etwas, du bist zum Beispiel gut mit Gott und so, und dann sagt die Person so nur negative Sachen, wo du Não, dann também tem. danach schon so entmutigt bist. Não, também lembra do pastor Augusto, né? Que ele falou, né? Que às vezes, em vez da gente encorajar a pessoa, a gente está tirando a coragem. Então, irmãos, o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer inflamar o nosso ego. Viu, eu tô bem. E às vezes a pessoa tá errando. Mas ele também quer tirar a sua vontade de fazer as coisas para Deus. Então você tem que estar. E Deus, ele também, que eu vou dizer agora, ele quer levantar você para você ficar focado. Porque imagina, você ainda falta 10 anos para você andar com Deus. Já agora você está desanimado, então ele vai te ajudar a animar. Anima. Josué 1,5 que diz, tenha muito bom ânimo. Então Deus fala essas coisas. Agora, eu não posso toda hora, Deus, ele não é menino para ficar toda hora me animando, sendo que eu estou no erro. Tá entendendo, irmãos? Entendeu? Então vamos ser maduro, né? A gente não. Mas aí, você não pode ficar escolhendo. Então agora eu só quero ouvir palavra dura, que só palavra dura vai ser de Deus. Agora eu só quero ouvir palavra boa, porque o inimigo quer dizer. Não. Você quer ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, amém? Então, porque a gente pode estar falando aqui, você já está pensando, então agora só o que for forte ou duro vai ser. Não. Mas vamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Amém? Como o senhor falou no princípio, né? Quando Deus falou com Samuel, ele não estava maduro, então ele não conheceu a voz de Deus. Não conhecia ainda. Então, se a gente chegar ao conhecimento, a gente vai conhecer a voz de Deus, né? Isso. Aí chega para ouvir a voz. Olha só, muito bom. 22:7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar. Por quê? Qual era essa situação? Acabe era o rei mau. Josafá era um rei de Deus. Acabe falou: poxa, você é meu irmão, vamos lutar junto. O que aconteceu? Josafá falou: vamos lutar, vamos ir para a batalha juntos. Eu sou seu irmão, né? Vamos. Só que aí a Bíblia diz que havia muitos profetas
olha só, Josafá disse: consulta primeiro hoje a palavra do Senhor. Aí o rei de Israel ajuntou os profetas, até 400 homens, e disse-lhes, um teatro só: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E os profetas, tudo comprado, eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na tua mão. Tudo será teu, pode ir lutar. Tá entendendo? Deus pode dizer isso? Ele não disse várias vezes para Davi que ia estar com ele? Claro, mas aqui não era Davi, aqui era Acabe, esposo de Jezabel, um rei que contribuía com os falsos profetas. Aí, ó, Josafá, ele olhou para aquilo, oxe, 400 profetas falando tudo que é para lutar, é para ir para peleja, tudo na paz. Aí ele disse: não há aqui algum profeta do Senhor? De novo, do Senhor. Então, irmãos, precisamos ser de Deus e querer estar de uma maneira de Deus e pensar de uma maneira de Deus, né? E esperar ouvir algo do Senhor, porque no fim, Jeremias 29:11, ele tem a paz, né? Pode ser que quando a gente ouve algo que é de Deus, nem sempre quando algo é de Deus é tudo na paz. Tem pessoa que diz que tudo que é de Deus vai sempre causar paz. Ah, que bom. Não é assim. Tem coisas que você não está preparado, mas você sabe, é de Deus. Amém? Então não confunda, só porque você, foi muito forte aquela palavra, não é de Deus. Não é assim que julga. Amém? Tem coisa que você não entende hoje, que eu não entendo hoje. Mas Jesus disse o quê? Vocês não entendem hoje, mas vocês entenderão. Amém? Agora, tipos de profeta. Tem muito mais. Próxima vez a gente vai falar sobre isso. É um tema que a gente vai falar sim, próxima vez. Alguns profetas, por exemplo, como Jeremias, Ezequiel, Isaías, escreveram. Amém? Nem todo profeta escreveu, ok? Mas teve profeta que o próprio Deus disse: escreve, porque vai ficar registrado para as pessoas ouvir o que você está dizendo. Ou seja, muitas vezes eram coisas que ia ter a ver com lá no futuro também, e era para o povo, mas o povo, hoje em dia a gente lê, nós lemos Jeremias, Isaías, e a gente também aplica para a nossa vida, é ou não é? Não é algo que foi só para eles e pronto. Tem coisa que foi só para eles, mas a gente aprende com isso. E tem coisa que eles, sem saber, como disse Pedro, eles profetizavam para um tempo que eles nem sabiam qual seria, né? Ok? Alguns profetas profetizaram para uma só pessoa. Por exemplo, Gade, Davi, Natã, Davi, profeta Aías, que profetizou, que a gente leu 1 Reis 14 para Jeroboão, né? E pronto. E alguns profetas tinham uma missão para uma nação. Por exemplo, você conhece Jonas? Deus falou para ele: vai para onde? Nínive. Não foi? Vai para Nínive, né? Jeremias, se você ler o livro inteiro de Jeremias, você vai ver que ele profetiza para Moabe, profetiza para o Egito. Ué, fica quieto, Jeremias, você é de Israel. Não, porque Deus estava falando para ele: profetiza para o Egito, profetiza para a Síria, profetiza para essa região. Você vê, e às vezes pode parecer que o profeta está se intrometendo, porque ele estava no canto dele, ele estava na dele, e como assim agora vai profetizar Estados Unidos, Índia, ou não sei, Deus quer que você fale, sim, fica aqui. Não. Deus tem uma mensagem talvez para você falar, né? E agora você vai ter que entender para quem é a minha missão, né? E só que esses profetas que profetizavam para uma só pessoa, eles não estavam profetizando, eles não estavam profetizando para qualquer um. Não que ninguém é qualquer um, todo mundo, ninguém é qualquer um, mas eles estavam profetizando para o rei. Então, eles tinham que ficar ali quietinho, porque já era muita responsabilidade profetizar para Davi.
E Davi foi o único rei que deixou. Você vê que os outros profetas, quando viam um profeta de Deus, eles já tinham seus profetas comprados para profetizar só o que eles queriam. Amém? Então, irmãos, Davi aqui é um bom exemplo. A Bíblia até diz que Gade, mostra aqui, que Gade, o profeta de Davi, diz sim, de Davi. Natan, profeta de Davi. Agora, não era um profeta comprado. Amém? Mas era um homem de Deus com um outro homem de Deus, e os dois, um ouvia do outro, ou seja, Natan dizia para Davi o que deveria acontecer. Como Deus falava? Visão, você conhece o profeta Daniel, era um homem das visões, né? Via bode, via estátua não, quem teve foi o rei, mas via animais que simbolizavam reinos. Tinha a visão do anjo Gabriel. O anjo Gabriel dizia que tinha acabado de falar com o anjo Miguel e que houve batalha lá no céu com o príncipe da Síria e tal. Então ele vivia numa dimensão que talvez as pessoas olhavam para ele e diziam: Daniel, não exagera. Mas era a dimensão que ele estava com Deus. Amém? Né? Espiritual. Ele estava nessa dimensão, né? Agora, você vê, o profeta Elias, ele estava na terra. Ele estava ali. Estava ali, aqui, agora. Você vê que poucas vezes a Bíblia diz que ele tinha visão. E mesmo se ele tinha, mas era algo para aquele momento. E Elias foi chamado o quê? O leão dos profetas, né? Inspiração. Teve algum profeta que profetizou por inspiração? Eliseu tinha visão também, claro. Mas, segundo Reis 3,15, está escrito que um dia alguém falou: Eliseu, me ajuda aí. Nós somos reis, precisamos de uma profecia, de uma palavra. E a gente está indo para a guerra e Deus deixou a gente na mão agora. Sabe o que Eliseu disse? Volta pro... Ué, você não estava ontem pedindo ajuda de Baal? Por que você não pede ajuda de Baal agora? Então, irmãos, oh meu Deus, a gente... Você também, você deseja ser um homem, eu desejo ser um homem, você é uma mulher de Deus, profeta. A gente tem que entender que, por mais que pareça bonito, a gente não está aqui para tipo assim, poxa, eu estou sentindo dó, aquela pessoa precisa ouvir uma palavra desse jeito, porque aquela pessoa está necessitada, o pastor Diego está necessitado. Não, irmãos. Você vê que o rei foi humilde, veio até ele. Ele poderia dizer: poxa, rei, agora você veio até mim, né? Que humildade, que bonito que você agora parou de servir Baal e agora sabe. Mas ele falou: não, por que você não vai perguntar para Baal se até ontem você estava com Baal? Pergunta para Baal. Então você vê que os profetas, muitas vezes, eles não tinham um comportamento esperado sempre. Tá entendendo? Um comportamento sempre de sim, eu te entendo. Não, porque o profeta, ele queria que você entendesse Deus. Porque toda hora a gente quer que alguém me entenda. Mas quando é que a gente vai entender Deus? Foi lá, Jesus morreu na cruz e ninguém quer entender ele, mas toda hora a gente diz: me entenda. Você tem que me entender. Né? Então o sacerdote, isso aí já é uma coisa que todo mundo gosta de dar glória quando diz isso, mas o sacerdote, ele ouvia do povo e levava para Deus. Então ele, o coração do povo, como está gemendo. Mas o profeta, ele ouvia de Deus e levava para o povo. Amém? Então, às vezes a pessoa pode estar chorando, pode dizer: poxa, tanta coisa difícil aconteceu na minha vida. E aí a gente cai. É verdade. É verdade. Irmãos, não é que a gente você vai ser insensível, mas todo mundo quer, a gente sofre. Mas por que você está sofrendo? Eu posso amanhã te dizer que eu estou sofrendo porque eu roubei alguma coisa e agora eu estou sofrendo, e alguém vai me consolar porque eu roubei alguma coisa agora?
Pode falar. Não, eu digo que não tem comunhão com Deus. Sim. Não pode entender. Sim. Sim. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, tá na hora da gente... Quem está voltando aqui? Você está voltando? Não, Jesus está voltando. Então, se Jesus está voltando, a gente tem que entender o coração dele. Tá na hora. Teve um homem que ele disse uma coisa muito bonita. Antigamente a gente via para o culto o que Deus tem para mim, né? O que Deus vai me dar. Mas agora tá na hora da gente vir para o culto, vir para a presença de Deus para receber o fortalecimento e fazer algo para Ele. Deixa agora ser a vez dele. Porque quanto mais ser a vez de Deus, mais vai ser a sua vez. Amém? Quando a gente quer que seja a minha vez, aí é só um pouquinho de nada que a gente recebe, né? Agora é diferente aí, quando você busca, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, Deus vai acrescentar. Inspiração. Olha que bonito. Música. Não qualquer música, de Deus, né? Mas, olha aqui o profeta Eliseu, ele disse, ó, me traga um tocador de instrumento, tangedor. E sucedeu que, tocando, tangendo o tangedor, é como uma harpa, tangendo ali. Olha o que aconteceu. Veio sobre ele a mão do Senhor. Então ele estava ouvindo música. E ele falou, vocês reis sempre pisam na bola. Então dá uma musiquinha aí, uma música de Deus. Não era louvor, ninguém estava cantando, falando, eu louvo. Não, só tange. Só instrumental rapidinho aqui, que algo vai acontecer. Entendeu? Então você vê que a gente tem que sair um pouco do nosso costume. Tá entendendo? Não, canta agora aquele hino que agora... Sim, se o seu mistério é assim, amém. Mas aquele homem, ele só precisava de uma música. Não o hino cantado, ele precisava de ouvir um instrumento. Quando ele começou a ouvir a melodia, em cada nota, aí a mão do Senhor veio sobre ele. E olha o que ele disse. Assim diz o Senhor. Amém? Então, o que eu aprendo aqui? O profeta precisa se conhecer. Você sabe como você funciona? Amém? Você sabe como que a mão de Deus vem sobre você? Hã? Amém? Buscando? Amém? Então, como se diz? O Eliseu, ele orava, ele estava ali, mas ele tinha um mistério com Deus. E pode ser que se você é um profeta, uma profetisa de Deus, vai ter um mistério com você e Deus. E quando aquilo acontece, aí a mão de Deus vem. Né? Então, descubra como que você entra na presença de Deus. Amém? Eu posso dizer para você orando, mas é muito geral, porque orar, orando, claro, para ter a conexão, mas tem um mistério que você tem que entender, uma intimidade, um segredo entre você e Deus. Sonhos, eu coloquei aqui de novo Daniel, porque na verdade era sonho e visão, né? E Moisés, face a face, né? É muito difícil de explicar esse face a face, né? Porque Deus disse para a irmã dele, Deus brigou com a irmã dele, Miriam. Ô Miriam, por que você faz assim? Por que você está reclamando de Moisés? Olha só como Deus falou. Você já conhece isso, mas vamos deixar entrar mais ainda. Deus falou, se eu escolher um profeta, eu vou falar com ele por visão. Se eu escolher um profeta, a minha palavra vai ser manifestada a ele. Ou sonhos. Mas com o meu servo Moisés, não é assim. Eu falo claramente com ele, não em um significado, né? Ele vê face a face. Então, irmãos, você vê aqui, não a gente, não. Mas você e a Bíblia, você pode analisar e falar, Senhor, eu quero isso. Eu quero esse mistério. Eu quero ter essa intimidade.
Eu quero estar perto do Senhor. Porque muitas vezes a vida tá chata porque a gente não tá perto. Claro que vai ser chato. Claro que vai ser chato, ó. Ah, é tudo chato. Eu fui lá na igreja, eu fui lá, pessoal, bando de fanático orando, mas o dia que você entender, aí você vai parar dessas brincadeiras. Falar todo mundo. O dia que você ou eu estiver perto de Deus, a gente vai assustar os fanáticos. Os fanáticos vai ser pouco. Vai ser muito fraco ainda para nós. Amém? Amém. E isso aqui eu quero que fique no teu coração. O profeta, ele tinha uma mensagem. Mas muitas vezes o profeta era a mensagem. Amém? Amém. Oséias, ele estava com uma mulher que o próprio Deus escolheu para ele. Falou, casa. E é só ler, não vou ficar falando aqui. Mas se você ler o livro do profeta Oséias, você vai ver que a vida dele era a mensagem. Amém? Isaías, ele era um homem do campo. Ele via as montanhas. Aí Deus falava com ele da maneira que ele pudesse comunicar ao povo daquela época. Amém? Você, não sei de onde você vem, mas pode ser que Deus vai falar com você de uma maneira que você consiga entender. E aí você vai falar para as pessoas de uma maneira que pode parecer estranho. Estranho não palavra estranha, mas pode parecer diferente. Mas vai ser o Senhor querendo só explicar detalhadamente aquilo que Ele está revelando para você. Amém? Porque se for assim, você pode falar, por que Isaías teve que falar que o monte será abatido? Que monte? Por que ele tem que falar que o vale será exaltado? Como assim, Isaías? Fala logo que os humildes serão exaltados, os soberbos serão... Não, ele falou, o monte será abatido. Então você vê que o profeta, ele também não explica tudo toda hora. Não é um professor, amém? Ele está falando, ele sabe o que ele está falando, ele sabe para quem ele está falando, mas ele não explicava tudo. A gente que hoje entende o monte são as autoridades, os grandão, os que se acham, e esses serão abatidos. E os vales, os humildes, os pequeninos serão exaltados. Amém, irmãos? Então, o meu desejo no dia de hoje é que você seja a mensagem. Ninguém, alguém aqui, alguém tem vida parecida com a do outro? Ninguém. Cada vida é de um jeito. E talvez a tua vida seja uma profecia.